encher o teu coração, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. O pastor está com a palavra. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor, o irmão ficou preocupado que eu coloco muitas folhas assim. Eu sei por quê. Sabe por quê, né? Apesar que eu fiz a minha operação, mas eu sempre tenho um pouco da dificuldade, por isso que eu coloco a fonte bem 15, 16, aí é que é bom. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Eu estava louvando esse último louvor, estava me prostrando ali, como se estivesse me prostrando diante do nosso Rei, Deus, o Eterno, e diante do príncipe, que está à direita, mas ele em breve será o Rei, de que virá. Aí ficou ali na minha mente, será que eu tenho que esperar adorá-lo na volta dele? Ou eu tenho que adorar agora? Agora. E o que é que vocês estão esperando? Vamos aplaudir o nosso Rei Jesus? Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia! Amém, Senhor. É assim, amado irmão, nós temos que estar sempre reverenciando o nosso Deus e ao nosso Rei Jesus. Eu agora tenho o privilégio de morar no 6º andar. E eu levanto de manhã, 6 horas, ou 5h30 mais ou menos, e abro e vou na sacada e fico olhando. Veja aquela coisa tão linda. O sol como estivesse surgindo atrás da montanha. Meu Deus. Eu levanto minhas mãos e digo assim, obrigado, Senhor. Que Tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor tem me dado a visão para que eu possa ver a obra das Tuas mãos. Eu não reverencio o sol, não reverencio a paisagem, mas eu reverencio aquele que fez tudo isto. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vamos à palavra. O tema é a última celebração da Páscoa de Jesus. Ou seja, a última celebração da Páscoa ou festa, Pêssar. De Jesus, como um judeu, ele sempre celebrou as festas, né? Sempre celebrou. Ele observava todas as festas do Senhor. Então há registro nos evangelhos, Jesus subindo a Jerusalém para celebrar, desde menino, conforme o mandamento, especialmente as 3 grandes festas, que são elas o quê? Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, e que nós estamos às portas agora da festa do Pêssar dos judeus, e ela tem um significado muito grande para nós. É o que nós vamos ver hoje. Muito mesmo, amado irmão. Eu fiquei maravilhado. Como Jesus, em determinado momento, ele diz assim, eu estou ansioso, eu estava assim, sabe, vibrando, querendo que esse dia chegasse. Como é que pode? Jesus sabia que a partir daquele momento, da última ceia, ele seria entregue aos verdugos. Mas ele estava ansioso, ele estava, sabe, querendo que aquele momento chegasse. E ele celebrou. Mas nós vamos ver, amados, Êxodo 12, de 1 a 44, não vamos ler esses textos todos, mas alguns eu acho tão importante. 12, a partir do versículo 1, eu vou citando alguns e os irmãos vão acompanhando. 12. Êxodo 12. Amém, criança? Amados irmãos? Todos abriram?
Amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Versículo 2. Este mês vos será o principal dos meses. Será primeiro mês do ano. Versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 5, agora para o versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Segundo as suas posses, poderia escolher um ou outro. Versículo 6. E os guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Versículo 13, agora pulo para o 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal. Esse sangue representando a quem? Ao Cordeiro Santo. E esse sangue de Jesus, eu creio que já estão em cada um, sobre a vida de cada um aqui presente. Amém? Todos aqui são cristãos? Amém? Glória a Deus. Há alguém aqui que não é cristão? Que não teve o privilégio de receber Jesus como Senhor da sua vida? Alguém aqui desse estado? Não? Hoje também é uma oportunidade de entregar a sua vida ao nosso Rei Jesus. Então esse sangue está sobre nós. E o inimigo passa por cima. Não o fere. Porque assim é o que ele representa. Agora vamos para o versículo 14. Vamos para o 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto o quê? Perpétuo. Quer dizer uma coisa aqui, amados irmãos. Isso é uma que a pessoa olha que só os judeus que devem celebrar a Páscoa, ou o Pêssego, ou a festa. Será que é isto? Nós agora somos o quê? Um com o povo de Israel. Então nós fazemos parte dele. Então nós temos também esse direito de celebrar também a Páscoa segundo a tradição, vamos dizer assim, judaica, e segundo os mandamentos do Senhor. Porque aqui não está falando sobre uma nação. Ele aqui está dando um recado, uma ordem para Moisés e Arão, como eles deveriam falar para o povo dele. Isso atinge a nós hoje. Porque não existe uma igreja, o corpo de Cristo, sem Israel. Não existe. Então os dois são um. Nós vemos isso em Efésios 2, que trata sobre esse assunto. Amém, queridos? Agora vamos para o versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre as vossas casas para vos ferir. Então esse sangue está sobre você. Você é a casa de Deus. Amém? Os irmãos estão livres para aplaudir a hora que vocês quiserem. Glória a Deus. Somos as casas do Senhor. E se
o sangue do Cordeiro está sobre mim, é um motivo de regozijo, de alegria. E se você anda de acordo com a palavra, com o ensinamento dele, lendo a palavra, olha, de manhã aqui foi algo muito importante, muito bom, a escola bíblica dominical. Nós estamos diante de muitas coisas ruins que vem acontecendo, apostasia ou engano. Então, se você não estiver ali ligado ao que está escrito na palavra, você corre um sério risco de ser alcançado pelas setas do inimigo. Amém, queridos? Foi agora o 24, foi isso que eu li? Ou o 23 que lembra, não é isso? Vamos para o 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos. Para o quê? Para sempre. Glória a Deus. Versículo 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? No 27. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa, ou do Pêssar, ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Aleluia. Não tem nenhum aqui que é descendente direto de sangue de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas nós somos filhos de Abraão, segundo o quê? Segundo a promessa e segundo a nossa fé. E segundo a ação de Jesus. E nós podemos dizer isso com grande alegria do nosso coração. Amém? E aqui ele fala o seguinte, dos filhos perguntarem. Então ele vai responder exatamente isso. E quando seu filho perguntar a você, por que, meu pai? Por que, meus pais? Nós temos que ir à igreja. Por que, meu pai? Nós temos que celebrar. Por quê? Aí você vai dizer, lá no passado, eu estava no mundo e o Senhor me resgatou. Tem ou não tem a ver? Não é? Então você vai ter algo para incentivar. A responsabilidade é sua. Uma criança de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos não pode vir à igreja só. Não pode vir para a escola dominical. Não pode vir para o culto infantil se os pais não tivessem essa responsabilidade de trazê-la para a casa do Senhor. E aqui vai ouvir a palavra. Amém, queridos? Lemos o qual? 27. Agora vamos para os 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Agora preste atenção no 44. Todos juntos agora. 1, 2, 3. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ter circuncidado, comerá dela. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus. Ué, você não foi comprado pelo alto preço do nosso Rei Jesus? Não foi? Então dá glória a Deus. Então agora você pode fazer parte desse evento maravilhoso, que é uma ordem divina, amado. Uma ordem diretamente do Pai. Entendeu? Então você foi comprado por alto preço. Nós vamos participar do pão e do cálice. Se você não tivesse rendido ao Senhor, de maneira nenhuma você está em condições de participar da Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Agora vamos. Já lemos tudo isso, essas coisas maravilhosas. E eu faço uma pergunta. Será que Jesus anulou a celebração da festa da Páscoa, instituindo o memorial da Santa Ceia? O que é que os irmãos acham? Jesus anulou?
Pois é, não. E primeiro, Jesus veio cumprir a lei e os profetas e não anular. Claro que não, né? São duas situações distintas, porém análogas. São bem parecidas. Em momento algum, durante a celebração dessa festa, Jesus anulou a Páscoa. Pelo contrário, ele deu um novo significado e uma simbologia real a ela. Todos nós temos que participar agora. Primeiro que em Colossenses, os irmãos não precisam nem abrir. Em Colossenses 2,17 diz assim, olha, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. E nós fazemos parte de qual corpo? De Cristo. E o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles fazem parte do corpo de Cristo. Nós iremos ver. Tenho uma tremenda curiosidade de chegar naquele momento e ver Abraão. Oh, meu Deus. Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Quero ver Paulo. Paulo e tantos outros, amados irmãos. Isaías, e vai citando, né, mais textos. Ele também afirmou em Mateus 5,17 que viera para cumprir a lei e os profetas. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para revogar. Não vim para revogar, vim para o que? Cumprir. Em Lucas 5,14, ele diz assim, ó, ordenou-lhe Jesus que ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Veja bem, amados irmãos, como Jesus era obediente. Ele veio para cumprir tudo, amados irmãos. Ele não veio abolir nada. Eu fico doente quando vejo que as pessoas dizem assim, tem que ler só o Novo Testamento. Tem que esquecer o Antigo Testamento. Mas eu quero te dizer uma coisa, amados. O início de tudo está em Gênesis 1. O início de tudo está em Gênesis 1. Ali começa toda a história. E vem aquela narração. Você tem que ir lendo devagar, bebendo, se alimentando, ruminando a palavra do Senhor. E assim cada versículo, até você chegar no livro de Apocalipse. Aí você vai ver ali, olha, aquela unidade. Há palavras que vamos dizer assim, explicando a própria palavra. Coisa assim maravilhosa, amados irmãos. Em segundo, Jesus instituiu o memorial da ceia durante a sua última festa da Páscoa. Em Êxodo 14, estou repetindo aqui, ele diz assim, ó, este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrareis, pois estatuto perpétuo. Estou reafirmando a ordem do nosso Deus, o Supremo, o Criador, o Eterno, o Soberano, aquele que está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Jesus, ele veio, ele cumpriu a sua missão. E agora está à destra do nosso Senhor, esperando o momento de receber a ordem. Chegou a ordem, chegou a hora, meu filho. Vai, com miríades e miríades de anjos, vai e tomar ali e aplicar a tua ira e a minha ira. Vamos derrotar todos os nossos inimigos. E quando ele aparecer nos ares e tocar a trombeta, ele vai fazer com que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. E nós, no piscar de olhos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Isso é um motivo de regocijo. Vale a pena ou não vale a pena, amados irmãos, perseverar?
Vale a pena ou não vale a pena pagar um preço? Se você acha que está pagando o preço, esse preço é muito, lembre-se do nosso Mestre Jesus. Qual foi o preço que ele pagou? E hoje é um dia de festa. Não é dia de choro. Não é dia de lamento. É dia de celebração. Aleluia. Nós vemos isso lá no Antigo Testamento, quando foi lida a palavra de Deus, e eles ali começaram a olhar para dentro de si, e clamar, e chorar, porque era duro o que eles estavam vendo, ouvindo, como eles tinham abandonado a palavra do Senhor. Aos levitas se levantam e dizem assim: ei, não faça isso, agora não é o momento de choro, é o momento de regozijo, de celebração. Amém. Glória a Deus. Meu sonho, amados irmãos, é o entrarmos na casa do Senhor aqui e deixar toda a tristeza, toda a amargura, todo o sofrimento lá fora. E aqui será uma noite, um momento de celebração, um momento de adoração ao nosso Deus e ao nosso Rei Jesus, porque Ele merece, amado irmão. Nós temos outra semana para cuidar, e nesse dia, que é um dia, uma noite especial, a pessoa, você tem que vir, toda vez que vocês se reunirem para adorar o Senhor, lembre-se disso, o sacrifício do Senhor. Aí você vai adorar com muito mais entusiasmo. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Jesus e seus discípulos planejavam se assentar, observar a tradição anual da Páscoa. Em Marcos 14, 12. Marcos 14, 12. Amém, igreja? Marcos 14, 12. Está escrito: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Era uma tradição, e eles não deixavam nunca de fazer, de celebrar esse dia, de celebrar a Páscoa. E Jesus estava ansioso que aquele momento chegasse. E todos conhecem a história, não é coisa maravilhosa. Terceiro, nós vamos ver aqui o ritual tradicional e a nova palavra, que é o momento do pão. No início da refeição, um prato com 3 pães, sem fermento, era exibido. Eles eram chamados de pães da aflição. Nós vemos aí Deuteronômio 16, 3. Quero que os irmãos abram a Bíblia. Deuteronômio 16, 3. Obrigado. Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 3. Quero que os irmãos leiam, por favor. Todos acharam? Amém? Nele não comerás levedado 7 dias. Nele comerá pães asmos, pão da aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Ninguém aqui saiu da terra do Egito. Mas se o Egito se tipifica o mundo, todos nós saímos do Egito. Todos nós saímos. Estamos agora andando na luz. Amém? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Saímos. O Senhor nos tirou de lá. E agora estamos debaixo da proteção do nosso Deus.
Foi esse pão que Jesus tomou antes que a refeição fosse servida e pronunciada a tradicional ação de graça. Uma vez eu estava curioso, porque quando eu estava lendo os evangelhos, então chegava assim, e Jesus deu graça. E eu ficava ali, ué, que graça é essa? Qual era a palavra que Jesus usava para abençoar o pão e abençoar também o vinho? E a palavra tradicional que Jesus, quando pegou o pão, depois vamos ver, a tradicional ação de graça é o seguinte: bendito seja nosso Deus, Rei do Universo, que fez surgir o pão da terra. Então eles estavam acostumados a todo ano citar isto, agradecendo a Deus pelo pão. Amém, amados? Isso era comum, né? Isso era comum. Jesus quebrou o pão e deu a seus discípulos com uma nova palavra. Aí é onde entra, amados. E tendo dado graças, o partiu e disse. Aí ele pega aquele pão que ele partiu e distribuiu. Aí ele disse aqui, olha: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Os irmãos agora estão entendendo? Qual foi a bênção que Jesus, quando ele pega aquele pão e parte e distribui? Então ele abençoou. Então ele estava, vamos dizer assim, como é que se diz? Fugiu agora a palavra. Então ele estava acostumado de todo ano pronunciar essa frase, essa bênção, essa oração. E Jesus agora acrescenta mais uma coisa: toda vez que você pegar o pão e partir e comer, esse é o pão que foi dado, esse é o meu corpo, que é dado por vós. Então, amados, nós vamos ver que Isaías 57:3, não precisa abrir, nós lemos o seguinte: ele foi o quê? Oprimido e aflito. Olha o pão que ele distribuiu, não é? Isaías 53:5 diz, agora eu quero que os irmãos abram, Isaías 53, está o 5, mas eu quero que o 3, mas eu quero que os irmãos leiam comigo o versículo 5 de Isaías 53. E todos conhecem. Amém? Podemos ler? Sim? Misericórdia? Eu cheguei. Olha, eu estou imitando o mestre, hein? Eu estou colocando mais alguns versículos. Amém agora? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz, né? Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Obrigado. Dá um pulo, dá uma alegria, dá um glória. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Fomos sarados, amados irmãos. Fomos sarados. Glória a Deus. E o quarto, amados irmãos, nós vamos ver aqui, era o ritual tradicional. E a nova palavra, o cálice da nova aliança. Em Êxodo 6, os irmãos não precisam ir abrir. Êxodo 6 e 7 diz assim: Deus fez 4 promessas. Bom, amados irmãos, é importante mesmo, porque aqui tem alguma coisa muito interessante. Êxodo 6,
versículos 6 e 7. Encontraram? 6 e 7. Diz assim: Deus fez 4 promessas ao povo enquanto escravo no Egito, tá? Versículo 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, preste atenção: eu sou o Senhor e vos tireis debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão. Veja bem que isso aqui está tudo no plural, está tudo no futuro, correto? E vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Versículo 7. Tornar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus. E saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Essa foi a promessa que Deus fez ao povo de Israel antes da 10ª praga. Deus fez tudo isso aí para eles. Olha o resultado disso, amados irmãos. Porque Deus manteve sua palavra, originou-se um costume em Israel muito tempo antes de Jesus, conhecido como os 4 cálices ou os 4 goles. Goles do fruto da vinha, observado no ritual da Páscoa. Esse costume é ainda praticado nos dias de hoje. Estão entendendo, amados? Eles têm esse costume de ter, no momento dali da ceia, que é uma ceia mesmo, que tem ali todos os elementos, tem o pão, tem o osso, tem as ervas amargas e outros elementos que levariam um estudo profundo, tá? E tinha ali 4 cálices, que ele é muito representativo para nós. Vamos aos cálices. O primeiro cálice da santificação. Esse é o primeiro cálice. O que nós vemos ali na leitura, se os irmãos estiverem abertos lá para o irmão, vão ver, vão observar. Que representa o quê? Eu vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Em Coríntios 1,3, não precisa abrir não, tá, irmão? Em Coríntios 1,30 diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, soberania, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1,30. Isso aí tudo a parte de Jesus Cristo para conosco. Tem ou não tem a ver? Primeiro cálice, Deus cumpriu, tirou aquele povo, e nós hoje também ele nos resgatou. Segundo cálice, cálice do livramento ou juízo. E vos livrarei da sua servidão. Olha ali, escravo no Egito. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem se sente livre? Aqui. Glória a Deus. Mas você não está livre. Você tem a liberdade de até recusar o Senhor. Mas você está livre para escolher aquilo que você quer. Antes você não tinha isso. Você era escravo do mundo. Você era escravo do príncipe desse mundo. Mas o príncipe desse mundo nada tem a ver com vocês. Nada tem a ver conosco. Amém? Então ele nos resgatou. Então nós somos livres. O Senhor deu liberdade ao povo de Israel. E Jesus deu liberdade também a nós. Glória a Deus. Terceiro cálice. Cálice da redenção ou salvação. Vos resgatarei
com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento, de alegria, amados. Pois, nós vamos ver aqui em Marcos 10:45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate dos muitos. Deus vem resgatando vidas desde quando Ele subiu. E passa séculos, já milênios, nós já estamos, e Ele vem resgatando vida. Essa é a obra do nosso Rei Jesus. E em breve nós estaremos com Ele. E ali podemos celebrar. Então esses casos, amados irmãos, eles eram bebidos, eles eram ali dentro da congregação com muita festa, com muito regozijo. Menos esse texto que era mais ou menos esse terceiro. Sabe por quê? Porque Deus nunca se agrada na morte de um justo. Olha como Deus é tão maravilhoso. Então, naquele momento em que aquele povo estava ali regozijando e agradecendo a Deus, mas aí ele estava lembrando, meu Deus, aquelas pessoas morreram. Tantos primogênitos. Já pensou se fosse no dia de hoje? Seria alcançado só a minha filha? Eu não, meu Deus. É por isso que eu me alegro no Senhor, amado. E vocês que têm filhos, para a pensar um pouquinho. Se nós fizéssemos parte do povo do Egito, iríamos chorar os nossos filhos. Mas graças a Deus, eu glorifico a Deus. Tenho uma filha que serve ao Senhor. Tenho uma esposa também que serve ao Senhor. Tenho um neto que está andando no caminho do Senhor. Tenho um genro que está andando também no caminho do Senhor. E deles está a responsabilidade de ensinar o B a seguir no caminho reto. Para que quando ele crescer, não te desvie desse caminho. Amado, nós somos do caminho. Sabiam disso? Nós somos do caminho. Quem é esse caminho, amados irmãos? Quem é esse caminho, amados irmãos? Quem é esse caminho, amados irmãos? Então nós somos do caminho. Era assim que aqueles homens, era assim que aqueles irmãos eram chamados. Lá vai aqueles do caminho. Nós somos do caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então eu tenho que andar nesse caminho. Não posso desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu tenho que andar com confiança, chorando, mas andando, perseverando. Amém, amado? Nós somos do caminho. Glória a Deus. Aleluia. O quarto cálice é o louvor. É o Halel, porque Halel significa louvor. Aleluia significa louvai ao Senhor. Halel é louvor. A determinado momento, quando Jesus ali, ele termina, ele faz um Halel, ele louva ao Senhor e depois ele sai. Louvai ao Senhor, vai passar a ser o imperativo. Louve ao Senhor. Louve aquele que criou os céus e a terra. Louve aquele que deu vida. Louve aquele que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louve aquele que salvou
Louve aquele que te comprou por um alto preço, do teu sangue, se porque você não sabe o valor de você mesmo. Eu antes estava pesando mais ou menos 75, eu agora estou fininho. Então naquela época talvez o meu preço fosse não sei. Agora talvez um pouquinho menos. Mas o preço é o mesmo. O Senhor me resgatou. E o Senhor resgatou cada um de vocês, amado irmão. Então dá um glória a Deus, dá um pulo, dá um aplauso, faça tudo isso, amado irmão. É celebração da Santa Ceia do Senhor. Aleluia! Aleluia! Jesus trouxe à memória uma promessa profética dada às nações de Israel, cerca de 600 anos antes, através do profeta Jeremias 31. Não precisa ir lá não, amado irmão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Se completou em Jesus. E agora, amados irmãos, nós fazemos parte desta promessa, desta aliança, meu Deus, dessa nova aliança. Glória a Deus. Foi firmado. Então aqueles homens, aqueles discípulos se tornaram apóstolos. E ele fala para aqueles homens: vocês são a luz do mundo. Amém. Falou primeiramente a eles, porque eles estavam recebendo instrução, estavam sendo preparados. Eles pagaram alto preço, cada um deles. Cada um deles foi morto de uma maneira que muitos aqui sabem e conhecem. Mas se eles foram aqueles que o Senhor confiou essa mensagem, e ele saiu no mundo a pregar o Evangelho. Chega ali em Paulo, o fariseu. Amados irmãos, tem que conhecer a história do fariseu, para quando nós abrirmos a boca e alguém falar assim: você é um fariseu, você dá glória a Deus. Sabia disso? Talvez esteja escandalizando vocês, né? Mas Jesus entrava na casa de fariseu. Jesus comia com fariseu. Jesus falava assim: olha, porque às vezes as pessoas começam a analisar um pequeno grupo, e nisso coloca todo mundo no saco. Mas não é assim. E eles tinham uma responsabilidade tremenda, e eles ensinavam. Sabia que muitos aprendiam a ler através da escritura, dos ensinamentos deles? Quando Jesus alerta, fala assim: dos escribas e fariseus, porque eram alguns, era um grupo que estava desviando a verdade. E Jesus até alertava: olha, tudo que eles estão falando obedeçam, mas aquilo que eles estão fazendo não. Entendeu? Mas Jesus, ele veio para salvar todos. Então o fariseu, amados irmãos, ele tem um papel fundamental no corpo de Cristo, na divulgação do Evangelho também. Essa é uma verdade, amados. Jesus Cristo sentava-se com ele. Entendeu, amados? Glória a Deus, amados. Nós hoje fazemos parte dessa aliança que foi cumprida ali em Jesus Cristo com o povo de Israel. Nós agora fazemos parte da nação santa. E nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembre-se, amado irmão,
Lembre-se, amados irmãos, quando nós lemos esse texto, mesmo no Novo Testamento, está se referindo lá à promessa que Deus fez lá no livro da lei. E também o que está escrito nos profetas. Deus não veio abolir, Jesus não veio abolir nada, ao contrário. Ele incentivava para que as pessoas lessem a Escritura. Agora eu te pergunto, naquele tempo tinha o Novo Testamento? Jesus ensinava o Novo Testamento? Os irmãos acham? Qual era a Escritura que Jesus Cristo pregava lá? Ensinava? Oi? Primeiro, a lei, Moisés. Segundo, os profetas. Pega todos aqueles, até Malaquias. Então era assim, era esse o Evangelho. Então eu não posso ler o Novo Testamento e esquecer do Antigo Testamento. Ou estarei desobedecendo ao Senhor. Essa unidade do corpo de Cristo abrange tudo isso. Amém, Deus? Para concluir, amados irmãos, tanto a ceia do Senhor como a Páscoa da Nova Aliança traz-nos para a comunhão, coinonia, para a associação, participação como parte do corpo dos eleitos com a presença espiritual do próprio Senhor. 1 Coríntios 10, 16, 17. O irmão pode abrir, por favor? Sem encerramento. Pode vir os irmãos do louvor, por favor. Primeira Coríntios 10, versículo 10, versículos 16 e 17. Amém? Diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Sim ou não? Sim. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim ou não? Sim. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Convido a igreja a colocar de pé.